Bem, a gente viu que a gente tem dois tipos de folhas clássicos, né? Os licófilos e os eufilófilos. Só que dentro disso a gente pode categorizar as folhas em relação ao seu formato, tá? Tanto de folha simples quanto composta. É o que eu vou tentar mostrar para vocês nessa aula e nas seguintes, tá? Então, o nosso objetivo é reconhecer a morfologia das folhas das pteridófitas como um todo, tá? Tem um trabalho relativamente recente da Alejandra Vasco que mostra, inclusive, o padrão evolutivo dessas folhas, né? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do formato, ó. Folha simples, folha composta, um pinado, outra folha simples, outra um pinado, enfim. Vou tentar mostrar para vocês esses exemplos da grande diversificação dos formatos de folha. Porque se vocês parar para olhar para uma angiosperma, assim, é meio padronizado, né? Aquela folha pinada, bipinada, imparipinada. De samambaia não. A gente tem uma variação muito maior de tipos de folhas, tá? E para que serve uma folha, de fato, em samambaia? Ela tem mais de função só de fazer fotossíntese, tá? Ela pode fazer reprodução assexuada a partir do momento que ela produz gemas, tá? Ela pode ajudar na fixação de nitrogênio, como por exemplo esses grupos aqui epífitos, né? Tipo chifre de veado. Isso aqui acumula estruturas, folhas de outras plantas, enfim, e produz adubo. Ou no caso das salvíneas e azolas, né? Com fixação de bactérias, tá? Aqui forma tanque, né? Para acúmulo de humus. Dispersar os esporos, né? Que estão aqui embaixo sendo produzidos. Então, essas são assim, algumas das funções de uma folha em samambaia, tá? Não é só fazer fotossíntese. Como é que é essa estrutura do esporófilo, né, de samambaia? As folhas são produtoras de esporângios, né, elas são denominadas de esporófilos ou folhas férteis, ok? Quando as folhas férteis de uma samambaia são iguais às suas estéreis, a gente diz que ela é monomorfa. Quando é diferente, a gente diz que elas são dimorfas, como eu já tinha falado, tá? O termo mais correto é monomorfa e dimorfas, mas a gente também encontra monomórficas e dimórficas, ok? É, além disso, né, neste caso, a gente diz que elas têm dimorfismo foliar, né? Então, elas apresentam dois tipos de folha, ou três tipos, né? Trimorfismo foliar, como eu comentei no caso do gênero Icarus. Ó, essa aqui é mais fácil da gente ver uma folha dimorfa. Tem uma folha estéreo que está aqui, todas são iguais às estéreis, e as férteis, olha aqui, ó, são mais finas, né? Mais delicadas, maiores, né? E com os soros embaixo, né? Então é muito claro aqui que esse aqui tem dimorfismo, isso aqui é um micrograma squamulosa ou um micrograma vaccinifolia, elas são bem parecidas. E o que compõe um esporófilo, né, de samambaia, ou seja, uma folha de samambaia? Aqui tem que prestar bastante atenção, tá? Não que no resto da aula não precise, né? Aqui, ó, aqui é o caule, tá? E pecíolo e lâmina formam a folha, certo? Então aqui eu tenho o pecíolo e essa aqui é a lâmina foliar. A lâmina, eu vou destacar isso aqui, tá? Que eu vou chamar de pina. Isso aqui é um pedaço, né? Como se fosse um folíolo, tá? Mas em samambaia a gente chama de pina. E aí a pina, ok? Ela pode ser inteira, né? Podia ser uma pina aqui inteira dessa folha composta. Isso aqui é uma folha composta. Eu tenho um peciolo, geralmente presente, tá? E eu tenho uma costa, tá? Também chamada de raquíola. E eu tenho a cóstula. Neste caso aqui, no lugar de costa, tá? A gente usa hoje em dia costa para essa daqui, essa nervura aqui. E essa aqui é a cóstula, ok? E essa aqui é a raque, né? Onde começa as folhas, começa a raque, ok? O lado de cima, o lado que está apontando para o ápice, é o que eu vou chamar de lado acroscópico, e o lado de baixo é o lado basioscópico. Por que é importante? Porque às vezes saber se a primeira é, é, pínula, né, que sai daqui, ó, se essa aqui é uma pina, essa aqui é uma pínula, se ela, a primeira que sai é do lado basioscópico pode ser uma espécie, se a primeira que sai é do lado acroscópico pode ser outra. Tá? Se é do lado basioscópico, às vezes tem um formato diferente do lado acroscópico, também ajuda para identificar a espécie. Tá? Então é importante dar uma olhada nessas características. Então, eu vou reforçar aqui, né, eu vou repetir a importância dos termos. Folha é pecíolo e lâmina. Tá? Pode ser uma lâmina de uma folha inteira, não é esse o caso, isso aqui é uma folha composta, um pinado pinatífida. Depois eu vou dizer o porquê. Cada pedaço desse é uma pina, ok? E essa pina é composta por um peciolo, né? Ela está ali presente na raque, com uma costa e uma cóstula, tá? Isso é o lado acroscópico e basioscópico. As pinas simples, elas podem ser, né? Essa daqui, ó, simples inteira. Ela pode ser lobada. Essa aqui é menos comum.
pina tífida é bem comum, ó. É uma pina. Isso aqui pode ser uma folha simples ou pode ser uma pina daquela, tá? Então, podia ser tanto isto aqui inteiro, quanto só uma pina. Eu posso estar me referindo aos dois. Então, pina tífida é assim, ó. Ela vem mais ou menos até o meio, né? De divisão. Estão vendo, ó? A pectinata é a meia-meia, parece um pente, tá? Ela vai quase até o final da divisão, tá? Pectinato é o pente, tá? E eles são bem lineares e estreitos, geralmente, tá? Essa daqui é pinnatisecta. A incisão vai até o meio, mas ela tem uma leve conexão, tá? Isso aqui não é uma folha composta ainda, se fosse o caso, tá? Essa é pinada, essa aqui é separada, ó. Aqui tem uma pina, tem outra pina, tem outra pina. E ela pode ser bipinada, eu já vou mostrar para vocês como é que conta isso, ou bipinatífida, por exemplo, tá? Mas bipinada é assim, ó. Aqui está o pecíolo, ele vem, né? Aqui como se continuasse a raque. Eu faço uma volta, eu tenho esta pina composta. Eu faço mais uma volta, tá outra, tá? Aqui eu não tenho isso, ó. Aqui eu só faço uma volta, então essa é um pinado, ou pinada só, porque eu só faço essa uma volta. Aqui eu estou fazendo uma volta, duas voltas, essa é bipinada, ok? Se essa pina que está aqui fosse como esta, ela seria dois pinado, pinatífida, tá? É meio difícil, né? Então voltem, ouçam de novo e na dúvida me escrevam. Aqui, ó. Simples inteira, simples lobada, um pinado, cada um desses é uma pina. Aqui também é um pinado, essa é um pinado pinatífida, tá? Faz só uma volta nesses casos. Agora tem a dois pinado, a imagem não ficou tão clara, acho que ele perdeu resolução. Aqui, ó. Uma volta, duas voltas. Tem que fazer duas voltas para chegar na pina, tá? Essa é dois pinada. Quando é inteiro a gente não fala, tá? Então é dois pinado. Essa aqui ó, é dois pinado pinatífida, porque essa folha aqui não é inteira, né? Faz uma, duas voltas. Vejam que é como se eu pegasse isso aqui, esse pedaço da lâmina, e colocasse aqui, ó, tá? E pode ser três pinado, ou quatro, né? O mais comum é até três a gente contar. Depois a gente para de contar um pouco, ó. Aqui da rack faz uma volta, faz duas voltas, faz três voltas para chegar nessa pina aqui que está separada, tá? Três pinado, pinatífida, por exemplo, tá? Aqui uns outros exemplos, né, com exicatas, ó, simples, pinatífida, pinatisecta, pectinata, tá? Aqui uma umpinada. Às vezes é um pouco difícil separar esses dois tipos, tá? Não se assustem tanto. Aqui os outros tipos, ó, um pinado pinatífido, dois pinado com pinas alternas, às vezes as pinas são opostas. Isso às vezes é importante, às vezes não é, no geral não é, tá? São poucos os grupos que a gente vai perceber se tem diferença entre as pinas serem opostas, como aqui, ou alternas, como neste caso, tá? Essa aqui é trespinada, tá? Essa aqui é uma pina astada, isso aqui é como se fosse uma de angiosperma, né? Uma folha astada. Opa. Então tá aqui, ó, mostrando em campo, né? Aqui, ó, uma inteira, simples, um campiloneuro. Uma pinatífida aqui, ó, tá? Então, ela tem essa leve divisão, né? A gente consegue separar um pouco essa estrutura, não é tão unida. Uma pinatisecta, aqui, ó. E essa aqui ainda é dimorfa, ó, essa folha é fértil, essa é folha estéril. Essa é um pinado, ó. Aqui está a raque, ela faz uma volta, e aqui está a pina, ó, a nervura livre, inclusive, tá? Essa também é um pinado, ó. Cada essa tem uma pina separada. A gente geralmente não olha muito para o ápice, tá? Porque às vezes no ápice isso se junta e fica pinatsecta, então ela pode ter mais estruturas. Então a gente não olha muito para o ápice nesse caso. A osmunda é bipinada, ou dois pinado, é a mesma coisa, né? Ó, aqui, ó. Faz uma volta aqui, faz uma volta aqui, ó. Então vou de novo, ó. Fiz uma curva, sigo, fiz outra curva para chegar na pina, tá? É assim que a gente conta. Tripinado, olha só. Cheio de tricomas, tá vendo? Racta aqui, uma volta, duas voltas, três voltas para chegar na pina. Queria contar aqui, né? Então tá aqui, ó, três voltas, ó. Uma, duas, três. Por isso que ela é tripinada ou trespinada, tá? Aqui é tripinada pinatífida, né? Aqui. Aqui uma quatropinada, não vou nem tentar contar, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, né? Tá aqui o esquema. Acima de quatro, geralmente o pessoal não conta mais, tá? O ápice, a gente não olha muito para ápice, tá? Mas são esses os formatos. Isso aqui vem de um glossário específico de Samambaia,
Então tá ali para vocês darem uma olhada eventualmente, tá? Mas não é uma característica que a gente olha muito. Um ou outro gênero a gente olha às vezes se tem uma pontinha, né? Se ele é cuspitado ou não é, porque às vezes ajuda a separar algumas espécies, tá? E eu queria que vocês tentassem, né, antes de eu liberar o que é cada coisa, me dizer ele, né, nessas estruturas. Então ali, ó, no 1 eu tenho a raque, né? No 2 eu tenho uma pínula desta pina, tá? Se isso aqui é raque, essa aqui só pode ser a costa, ok? Me perdi aqui no 3, aqui está a raque de novo. No 4 eu tenho aqui uma pina, tá? No 5 eu tenho a lâmina, que ele está mostrando esse pedaço aqui, né? Tá muito claro. O 6 pega tudo isso daqui, seria a folha, tá ali em espanhol, né? O 7 é só o pecíolo. E o 8 aqui está o caule, né? Ou o rizoma, ok? Aqui de novo, ó. O que que é essa daqui? Dois pinado pinatífida, e não sei porque eu fiz fora da ordem, três pinado até essa daqui, tá? Então essa é a característica. A gente vai tentar fazer uma prática virtual e vai ficar talvez um pouco mais claro para vocês, mas acho que vocês precisam assistir essa aula mais de uma vez, tá?